Vou ler dois versículos aqui de 1 Tiago 4, o primeiro e o segundo. Diz assim: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrina de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Cauterizou. Isso aqui é de tanto falar bobeira. Vai falando mentira. Chega um ponto que acaba, a pessoa não consegue mais voltar. Mediante a isso, que eu alerto as pessoas que nós estamos também assim, se cauterizando, entendeu? Então, quando você vê pessoas em cima, principalmente de alimento, tem muitos que não conseguem ter aquela consciência de Cristo, com a mensagem de Jesus, que está descrita nos Evangelhos. Eles não acreditam a respeito da alimentação, da guarda de dia, de festas, não conseguem. Eles não conseguem se libertar, porque a consciência, ela nos prende. Quando as pessoas vão falando, vai nos aprisionando. Entende? Então é essa que é a questão. Então hoje, a nossa alimentação, ela foi praticamente toda manipulada. Até mesmo as naturais. Mas hoje, ainda as naturais, mesmo sendo transgênica, modificada em laboratório e tudo, mas ainda está na terra, ainda ela nasce numa árvore, ou no vegetal, ou algo assim. Nós temos ainda chance. Mas ainda hoje tem gente tomando Coca-Cola, entendeu? E falando que o ovo dá colesterol, você compreende? Então tá assim. Então tem muita gente dizendo que a gordura, a banha de vaca, aquela banha que seus tataravô, seus bibisazazavô lá da última geração lá, vieram comendo até aqui, em 1930, entendeu? Aí foi passando pro seu avô, pro bisavô, pro avô, pros seus pais e agora você. Só que, no caso, nossas mães e pais introduziram o óleo de soja. E a gente já tem o óleo de soja como algo saudável. Que, na verdade, eles omitem a verdade para nós. Que a indústria não vai revelar para nós. Então, a gente tem hoje o quê? A internet para pesquisar. Óleo de soja, leite, que é o que é saúde. O que é saúde? Arroz, feijão, leite, não é mesmo? Carne. Então a gente tem que pesquisar aquilo que a gente tem na nossa mente que é saudável. Porque muitas coisas que estão na nossa mente que é saudável, que também já não é. Então nós temos que se basear em pesquisas para que a gente tenha uma vida melhor. Porque a questão da gente se taxar, se cauterizar na nossa mente algo ignorante que a gente não tem que observar, o que entra pela boca não contamina, né? Podemos comer até veneno, que nós também não podemos ser tão ignorantes assim. Essas são passagens interpretativas para a gente ter um conhecimento mais profundo. Porque se nós olharmos essa questão de alimento lá da lei de Moisés, você vai ver Deus protegendo um povo, guardando um povo, porque lá atrás estava tendo impureza. E lá atrás é como hoje. Só que hoje é indústria. E lá atrás era falta de conhecimento dos alimentos. Porque o alimento natural também, se a gente não souber preparar, tem que ver os animais lá da época. Hoje os bois são vacinados, até as galinhas são vacinadas, os porcos, né? Todos eles são vacinados. Eles são bem cuidados. Não é isso. Aquele boi lá antigo,
ele não tinha esse tratamento. Então a pessoa comia, por exemplo, uma carne mal passada, pegava uma carne de porco mal passada ou mal cozida, porque a gente tem que ver o costume daquele povo que foi para aquela época. Então, como eles iam comer esses alimentos, como que era. Então Deus explicou tudinho, a forma de cozinhar, que não se cozinha a cabrita no seu próprio leite, não se come. Igual, por exemplo, você vai comer um lanche, aí você chega lá, você tem um hambúrguer e tem a mussarela. O que você está comendo? Você está comendo a carne do animal e o leite do animal. Por exemplo, os judeus já não fazem isso, porque isso aí é baseado nas leis mosaicas lá, que não aceita nem que cozinhe na mesma panela. A panela que cozinha o leite não cozinha a carne, não se misturava. Então eles vêm fazendo o quê? Um tratamento dentro da sua genética, na sua linhagem. E essa linhagem, ela vem sendo acompanhada desde Adão. É uma linhagem de orientação de costumes alimentares. Então vem trazendo esse povo. Então um povo mais forte, mais resistente. E o costume deles é que a lei de Deus, até os 13 anos, toda criança tem que saber. E tem que ir lá e demonstrar isso para um rabino. Essa questão. Então eles todos tinham uma higiene pessoal bem preparada. Eles sangravam os animais, faziam todas as coisas. O que a gente tem que entender? O tempo de cada coisa, para cada fim. Entendeu? Era para aquele tempo. Hoje não. Não é que não serve mais. É que hoje nós já temos o conhecimento. Nós já sabemos como trabalhar o alimento. Era diferente deles, porque nós estamos também nos alimentando baseado nos costumes dos judeus. Porque o costume do judeu, com o tempo, a terra toda viu que era mais saudável. Poucos são os povos que não aceitaram. A maioria dos povos aceita a forma do judaísmo. Principalmente agora com tecnologia, então deu uma abertura, porque vai para o laboratório esses alimentos, eles veem realmente que é diferente. O peixe é diferente de escama com de couro. É diferente o animal que rumina, que tem as unhas fundidas, como está em Levítico. É diferente, entendeu? É diferente do porco para a carne de vaca. É diferente. Então eles diferenciaram. Você pode ver que ninguém na terra come urubu, come sapo, assim, porque já está descrito lá esses tipos de animais, aves de rapina, né? Então o que acontece? Hoje nós também temos que estar preocupados no nosso alimento. E a questão é que a gente tem que estar antenado no mundo para ver esse mundo evolutivo, esse mundo maluco de evolução que está hoje. Porque de 100 anos para cá, a Terra ela deu um arranque evolutivo muito grande, principalmente depois da profecia de Daniel, de 1290 dias, que a maioria do pessoal, principalmente o sétimo dia, que eles estudam muito, né, essas partes da lei, eles estudam muito. A maioria dos evangélicos vai muito para o lado da lei. Mas eles estudam muito mesmo, então eles sabem dessas profecias, então eles colocam assim, tem um grupo muito grande, né? Eu já acompanhei bastante gente a respeito desse assunto, dizendo que esse 1290 dias é 1290 anos, que dá pela essa idade das trevas, né? Que fala, né? Que é a idade média, que é essa idade de 300 até 1400, 1500, 1600, uma coisa assim. Que vem até nessa época de Constantino, que vem para nós, né? Que nós somos os cristãos protestantes, né? Então é para nós começamos ali com Constantino, Calvino, esse pessoal. E nós viemos, como todos eles são católicos, nós também herdamos muitos costumes católicos. Qual que é a principal função? A gente desviar a nossa atenção
de líderes e prestar atenção na Bíblia, não em versículo. O líder fala um versículo, como eu acabei de falar agora, 2 versículos. Aí vocês vão em Timóteo, 1 Timóteo 4, verso 1 e 2, e lê o contexto geral para analisar. E principalmente o capítulo 3, lê o capítulo 3, lê tudo, até chegar nessa ênfase, nessa entrada que deu, do verso 1 e 2. Aí dá uma continuadinha para ver até onde termina esse sentido, o significado dessa palavra que ele está dando. Para a gente não pegar um versículo isolado, entendeu? Porque geralmente esses cultos são rápidos, coisa de 1 hora e meia, 2 horas, e cada um tem um tempo do louvor, tem um tempo. Então eles fazem de tudo para diminuir o tamanho das explicações, vai compactando tudo e acaba a gente não tendo aquela orientação certa. Porque o importante é nós ter o entendimento da mente de Cristo, o que o Espírito Santo quer revelar para a igreja. Mas não é a igreja que a gente pensa, não. É a igreja espiritual, a igreja somos nós, as pessoas, entendeu? Essas denominações são só reuniões, um lugar que reúne os santos, reúne os salvos, entendeu? Bem que nem todos são salvos, mas ali é o local que tem que se reunir os salvos. Obra de pregação é rua, internet, mas não é assim você sair pregando na rua, não. É o próximo. Quem que é o próximo? É a esposa, o esposo, o filho, os amigos, a pessoa que se aproxima da gente. A gente tem que ter nossa vida normal. Se todos hoje os cristãos, principalmente aqui do Brasil, se todos eles entrassem em contato com as pessoas que estão em volta, no serviço, no colégio, vários lugares, nós teríamos uma grande chance de fazer a obra de Jesus. Acontece que a gente fica assim, a gente quando aprende algo nas denominações, nas igrejas, aí a gente começa a julgar as pessoas pelo conceito ali religioso de costume, entendeu? Então quem não tem o que eles falam, a doutrina da igreja, esse negócio de doutrina da igreja que eles falam, é tudo equivocado. Doutrina de Jesus é a doutrina dos evangelhos, não de igreja, denominação. É doutrina do evangelho. Então se o evangelho falar que você tem que pôr roupa, você põe a roupa. Se falar que você tem que soltar o cabelo, pentear o cabelo, penteia o cabelo. Entendeu? Se não falar nada, é porque a gente tem que entrar no costume da época que nós estamos. Porque você vê que Paulo, todo lugar que ele andou, em Antioquia, ali em Corinto, na Galácia, todo lugar que ele ia, em Roma, Itália, todo aquele lugar que ele andou, que é a região da Itália hoje, que é Roma, né? Ele andava, tanto ele como Jesus, como os outros discípulos, tá? Eles andavam por todos os cantos e voltavam. Então, isso quer dizer, ele se misturava com o povo. Quando Jesus acabou de curar aquele paralítico, aquele camarada que ficava perto do tanque, eu não sei se é o tanque de Betseba ou Cafarnaum, agora eu esqueci. Mas tem um tanque ali que ele curou. Então esse paralítico, ele pegou o leite, quando Jesus falou, pega seu leite e anda, ele saiu andando, o pessoal queria saber quem que curou ele de sábado, ele não sabia quem que era. Por quê? Porque estava tudo misturado com a população. Jesus era um no meio do povo. Jesus não era um ser diferente, entendeu? Então o que acontece? Quando Jesus estava ali no jardim, que os guardas foi prender ele, o que Judas teve que fazer para identificar quem era Jesus? Judas teve que dar um beijo em Jesus. Porque o guarda, olhando para o guarda, todo mundo era igual, entendeu? Então não tem uma diferença. Nós não somos diferentes, nós somos iguais às pessoas. Só que nós temos uma mentalidade diferente. Então essa mente que tem que ser de Cristo, não a parte exterior. Lembra que Jesus disse? Não adianta ficar limpando por fora do copo e o interior do copo está sujo. Ele falando, não adianta você cuidar o alimento que você come se o que você joga para fora está contaminando tudo. Então nós temos que olhar o alimento que está entrando dentro da gente, mas também ficar esperto com o que nós estamos mandando para fora. Ok? Vou fazer mais um vídeo para